homem de paciência e doação, um homem de fé, um homem da simplicidade, um homem de oração, jejuns e sacrifício, um homem de caridade. Lafayette, tua bênção eu bem sei, tinha força do Deus imortal, sendo assim não Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de setembro, trazendo a história do servo de Deus, Lafayette da Costa Coelho, o Santo Cônego, como ele é conhecido por muitos, não é? Hoje a gente vai entender mais sobre a vida, o testemunho dele, né? Para você que é novo no canal, se inscreva, né? Curta essa entrevista, deixe o seu comentário no que você mais gostou. Temos também as nossas redes sociais, temos também o podcast, né? Agora as entrevistas também, as que a gente já fez, também estão no podcast, então tem várias formas de acompanhar, tem várias formas de conhecer a vida dos santos. Hoje, para nos ajudar, nós vamos contar com uma ajuda muito especial da Marta. Marta, bem-vinda ao Brasil Terra de Santos, bom dia. Peço que você faça uma rápida apresentação, da onde você está falando, um pouquinho do seu trabalho, aí da devoção ao servo de Deus. Bem-vinda. Bom dia, eu sou Marta, sou da paróquia Santa Maria Eterna, em Santa Maria do Sossuí, diocese de Guanhães. O nosso servo de Deus, ele já vem ser conhecido desde a época dele ainda em vida. E eu, na verdade, eu nasci depois que ele já tinha falecido. Ele faleceu em 61 e eu vim depois dele. Porém, já cresci devota do servo de Deus. E hoje, aqui na nossa região, na nossa diocese, nós realmente consideramos que temos um homem santo que viveu no meio de nós. Sim, sim, sim. Olha, quem conhece, gosta muito, quem conhece, confia, não é? Reza por ele, porque, de fato, é um homem com uma história, com um testemunho muito bonito, né? Marta, a nossa história começa lá, então, em 1886, dia 10 de novembro, que é o dia do nascimento do cônego Lafayette, né? O Brasil, naquela época, estava numa confusão política grande, não é? Porque não vivíamos sobre o regime da escravização, o Brasil já era independente, mas ainda não era uma república, que viria alguns anos depois. Minas sempre esteve envolvida nesse caldeirão político que era o Brasil. Agora, politicamente o Brasil vivia todo esse cenário de instabilidade, de mudanças, né? Mas em si, a família do cônego Lafayette, como era? Era rica, era pobre, né? Aonde ele nasceu, em qual cidade ele nasceu? Conta pra gente um pouquinho como era essa família. O cônego Lafayette, ele é da cidade do Cerro, uma cidade histórica de Minas Gerais. Ele foi ordenado presbítero no dia 15 de abril de 1917, na cidade de Diamantina, onde era hoje a arquidiocese, né? Na época o seminário lá. Em abril de 1917, já foi enviado por Dom Joaquim a Santa Maria do Sossuí. Então, 1917. E ele ficou aqui no nosso município até 1961, quando ele faleceu. Nós o consideramos como nosso, né? Ele ficou aqui todo o tempo dele, de 1917 a 1961, onde ele faleceu e foi enterrado aqui, já numa grande cerimônia, porque ele já tinha fama de santidade desde a época. Uhum. Segundo o povo que conviveu com ele, ele já levava esse nome de Santo Cônego. Minha avó, por exemplo, nos relatava que uma vez o meu tio ficou muito doente e eles falavam assim, ele era compadre de todo mundo. Leva lá no cônego que ele dá a bênção. Aí a minha avó disse que teve muita resistência, porque se o cônego falasse assim, seja feita a vontade de Deus, é porque a pessoa ia morrer. Você falasse, não, isso não é nada, não, é porque ia sobreviver. E aí levava a bênção e pronto. Então, eles tinham muito medo de levar por causa disso, mas tinha que levar.
Até que ela levou, e aí ele falou, não, isso não é nada, não, é só isso. E o meu tio, graças a Deus, está aí até hoje. Então, a fama de santidade dele é muito antiga. E hoje só cresce. Ontem nós começamos a novena dele, que vai até o dia 20. Dia 21 nós temos a grande festa, que é o dia que ele faleceu. E nós contamos aqui, por exemplo, o nosso município tem menos de 15 mil habitantes. E a gente conta, nesses 10 dias de festa, com aproximadamente 30 mil pessoas visitando o túmulo dele. Então, é praticamente o dobro da população. Exatamente, exatamente. Fica quase a população de Diamantina, que já é uma cidade bem maior, se juntar os habitantes com quem vem, né? E também contextualizando, né, para quem não conhece esse ponto da história, ele vai para o seminário de Diamantina, porque ainda não existe a diocese de Guanhães, que é depois que ele faleceu, né? Inclusive, o processo hoje corre pela diocese de Guanhães, porque Santa Maria do Suaçuí hoje pertence à diocese de Guanhães, mas naquele tempo, né, pertencia à arquidiocese de Diamantina, que inclusive nós entrevistamos o arcebispo de Diamantina recentemente, Dom Darcy, para falar sobre o padre Vítor Coelho de Almeida, não é? Então, que agora é venerável, não é? Então, também os santos vão se encontrando, vão se conhecendo, não é? Também uma curiosidade sobre o Cônego Lafayette é que ele entra relativamente tarde no seminário para a época, né? Porque ele vai entrar no seminário com 21 anos, sendo que nessa época, lá o começo do século XX, os jovens ali já entravam na adolescência no seminário, porque terminavam de se formar ali no seminário e já eram ordenados, né? Então, ele só vai ser ordenado, como você falou, aos 30 anos, né? Em 1917. 1917 é o ano das aparições de Fátima, né? De Nossa Senhora de Fátima, e a gente sabe que Maria está sempre muito ligada à vida do cônego, né? O que você pode falar um pouco da gente dessa devoção que ele tinha a Maria, não é? Santa Maria Eterna, inclusive, é a paróquia. Ele traz alguns movimentos marianos para a paróquia. Então, qual é a relação dele com Maria? O cônego sempre foi muito devoto de Nossa Senhora. Tanto é que ele tinha uma Nossa Senhora, que ela ainda fica na paróquia hoje. E essa Nossa Senhora o acompanhou durante toda a sua vida. Inclusive, nós temos uma prece que ele nos ensinou, que todo mundo aqui reza, é uma prece até bem conhecida, onde ele falava, desde a época dele, ele já falava: aflito vos vejo, Senhora, aflita ao pé da cruz. Aflito me vejo agora. Valei-me Nossa Senhora, valei-me Mãe de Jesus. Grande era a devoção dele pela Mãe de Jesus. Então, ele nos ensinou aqui na nossa região que tudo aquilo que uma mãe pede ao filho, ela sempre é atendida. Por isso, a gente deve recorrer a Nossa Senhora para chegar até Deus. Então, Nossa Senhora é a grande intercessora da gente aqui na Terra. É ela quem mais intercede a Deus por nós. Por isso, essa grande devoção dele. Ele carregava sempre a imagem de Maria, Nossa Senhora das Graças, e a Nossa Senhora e Santa Maria Eterna. Aqui na nossa cidade, nós temos uma imagem que foi feita pelo pároco, o Pablo Luiz, que veio logo após a ele, que morreu já em 2005, e que fez uma imagem imensa, do jeito que Nossa Senhora abençoa toda a cidade, todo canto que você vai da cidade, a gente consegue vê-la. E ela tem 28 metros de altura. E essa devoção veio do cônego. Por causa da devoção dele, nós herdamos essa devoção a Maria também. Sim, inclusive, em 1947, ele consagra a paróquia
ao Imaculado Coração de Maria. Coração de Maria. Aqui nós temos também... é muito ativo o Imaculado Coração de devoção, né? A devoção ao Imaculado Coração de Maria. Tanto é que toda sexta-feira aqui nós temos a primeira, né, a missa em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Sim, que é um e nós tivemos, como você falou, na época ele pertencia à Diocese de Diamantina. Quando foi no dia 13 de novembro de 2000, foi com muita alegria que o nosso bispo, então, da época, o Dom Emanuel, ele recebeu a autorização da Sagrada Congregação das Causas dos Santos para iniciar o processo de canonização. A gente vê que foi um processo tardio, uma vez que ele faleceu em 61 e o processo só começou em 2000. Né? Mas, graças a Deus, a paróquia aqui nunca deixou morrer a devoção ao cônego. Nós, esse ano, nós estamos comemorando 61 anos da festa do cônego. Ou seja, desde que ele morreu, que a festa acontece. Então, isso para a gente é muito importante. Sim, para demonstrar também, como sempre foi dito aqui, foi dito lá com Dom Giovanni, não é? Ainda uma das nossas primeiras entrevistas, para entender um pouco o que é o processo de beatificação e canonização, Dom Giovanni sempre traz isso, né? Que a santidade de alguém, ela nasce no meio do povo, né? Então, são os paroquianos que preservam essa história, que preservam essa fama de santidade, esse odor de santidade, levam em frente, né? E aí, depois, tecnicamente, o processo ocorre, vai em frente, né? Agora, Marta, o cônego, ele era uma pessoa assim, muito afável, uma pessoa muito próxima, né, dos seus paroquianos, das pessoas que o procuravam, mas ele também era alguém muito penitente, né? Tinha uma vida de muita oração e penitência, né? O que ele costumava fazer? A gente costuma falar que o cônego ele foi um homem de humildade e de obediência, um homem de paciência e doação, um homem de fé, um homem da simplicidade, um homem de oração, jejuns e sacrifício, um homem de caridade, um homem de missão, um homem de vocação e um homem das bênçãos. Essas eram as coisas que ele mais gostava de fazer. E por isso, essa grande fama de santidade. A gente sabe que sem a oração, o jejum e o sacrifício, a gente não consegue aproximar tanto de Deus. Se eu vivo apenas no meu mundo. E isso, ele ensinou o povo da nossa terra. A caridade, a vocação, a bênção. Ele ficou muito famoso pela bênção, onde até hoje, quando há alguma doença, alguma coisa, é feito no altar a bênção da saúde e a bênção dos objetos. Todo dia 21 é celebrado aqui em Santa Maria uma missa pela sua beatificação, onde nessas missas, além de pedir a bênção da saúde, o padre ainda benze a água, os objetos de nossa devoção, as imagens. Então, tudo isso é feito seguindo o exemplo do cônego. E também, assim, para quem está assistindo, quem não conhece, não é? Pode parecer que o cônego, até pela referência da paróquia, não é? Que é importante para a cidade, é uma cidade pequena, que ele ficasse somente na paróquia e todo mundo fosse atrás dele, que era o contrário, muitas vezes, né? Ele partia em missão, ia a muitos cantos, não é? A muitos lados da cidade. Então, qual a área mais ou menos que ele costumava percorrer? Como que eram essas missões que ele fazia, não é? Que não eram simples, porque não é que tinha estrada, carro, tudo mais, não, era cavalo, no burro. Na verdade, no dia 10 de novembro, que é o dia do seu nascimento, inclusive é feito aqui na região uma cavalgada em homenagem ao servo de Deus. Ela sai da cidade vizinha e vem até Santa Maria, onde é esperado, e os cavaleiros assistem a missa a cavalo lá na porta do santuário. Por quê? Porque na época ele tinha uma mulinha onde ele percorria várias
partes da região. Ele fazia Safira, Maranhão, e não olhava o horário. Estava a ser chamado, que ele montava na sua bolinha e ia. Ele tinha um... né, porque as estradas eram muito ruins, mas ele, para poder, as estradas muitas vezes não davam passagem, então ele montava na sua mula e ia. Por exemplo, aqui no Maranhão, são quase 30 quilômetros, e ele ia na mula dele, para poder celebrar uma missa, para poder dar uma unção de enfermos. São coisas assim, que hoje é inimaginável. A gente nem imagina uma pessoa fazendo isso para dar uma bênção. E ele não olhava a hora, não olhava nada. Ele morreu com a dona Madalena, que era a funcionária da casa paroquial na época, falando com ele, na época já cônico, não faço, não aguenta mais. E ele falava assim, não, eu estou aqui para servir. E servir ao irmão é servir a Deus. Então, é isso que nós precisamos fazer. A dona Madalena, inclusive, ele contava, por exemplo, ela contava na época que quando ele ia para o Maranhão, ele hospedava lá numa casa de uma família lá, e ele deixava, por exemplo, a cama para poder deitar no chão duro, onde, depois de longas horas de oração, ele falava assim, não tem importância não, aqui é que vai consertar minha coluna. Quer dizer, depois de passar muitas horas em cima do lombo de uma mula, ele tinha que aprumar o corpo no chão duro. Então, assim, ele fazia para poder não ter o problema da coluna. E você falou que nasceu logo depois, não é? Que ele faleceu. Não vamos aqui revelar a sua idade, porque não precisa, não é? Mas é claro, assim, que a gente ainda tem no Brasil, nessas cidades menores, né, as devoções muito fortes. Você tem uma figura como o cônego, é claro que ainda mais, não é? Ele é muito presente na vida das pessoas. Mas, assim, eu queria saber como foi um pouquinho do seu processo de conhecer a história dele, né? Não só de ouvir, mas, assim, de se tornar uma devota, né? Você tem essa fala bastante também, assim, de grande afeto em relação ao cônego. Para você, como ele foi importante na tua vida em específico? Eu me considero uma miraculada do cônego. O cônego, ele morreu em 61 e eu nasci em 69. E aí, eu já cresci com o Santo Cônego. A gente já fazia novena, fazia tudo, em 69. Em 2000, eu tive um rompimento da aorta abdominal aqui em Santa Maria, e nós estamos a 360 quilômetros de Belo Horizonte. E esse rompimento, segundo os médicos, à medida que ele sangrava, eu desmaiava. De repente, ele formava um aneurisma, do jeito que parava aquele sangramento. Mas isso o tempo inteiro, eu tenho certeza que foi a presença do cônego me deixando ali inteira. Porque eu segurei o tempo inteiro uma relíquia nas mãos, eu estava e pedi o tempo inteiro. Tanto é que eu pedi a eles, na época, aqui dentro do hospital, que na época não tinha recurso nenhum, nenhum exame para poder saber o que era que estava acontecendo, a gente tinha. Eu pedi que chamasse o padre, na época o padre Luiz, ele foi até o hospital, me deu uma bênção, e o médico falou, sai com ela, porque ela vai morrer. A gente não tem como fazer nada. Eu consegui chegar a Belo Horizonte com esses sangramentos. Vinha e voltava, vinha e voltava, vinha e voltava. Pensa bem, um rompimento da aorta abdominal. É uma coisa que a gente nem imagina. E ela só acabou de romper mesmo lá em Belo Horizonte. Quer dizer, deu tempo de começar a fazer isso aqui e terminar lá. Foi um dia inteiro para isso acontecer. E quem segurou esse sangramento, eu tenho certeza que foi o cônego. Então, hoje eu falo que eu estou viva graças à intercessão dele junto a Deus. E ao próprio médico que me atendeu lá,
ele fala que, assim, ele nunca viu contar uma história dessa. E depois de um sangramento da aorta abdominal, igual eu tive, que rompeu, não tinha... Eu estava no hospital onde não era cardiovascular, então não tinha um cirurgião cardiovascular no dia, não tinha nada, eles tiveram que correr atrás, acharam, graças a Deus, o doutor Sérgio Caporato, num sábado à noite, que não era funcionário do hospital, mesmo assim, ele foi lá, me atendeu, não tinha material, ele tirou um pedaço do pericárdio do meu coração, envolveu a aorta abdominal e eu consegui sobreviver. Depois de tudo isso, eu ainda tive 2 filhos, graças a Deus, todos 2 saudáveis. Estou aqui para poder contar a história desse homem, que eu entendo que foi um homem de muita, muita, muita santidade mesmo nessa terra. E ele está aqui hoje para poder ajudar as pessoas, interceder a Deus pelas pessoas, que a gente sabe que ele não faz o milagre, mas ele tem o poder de estar junto de Deus e conversar no ouvidinho dele lá para poder nos ajudar aqui na terra. Então é isso que eu acredito no nosso Santo Cônego Lafayette. Eu acho que tem alguns pedidos, inclusive, que ele pede para Maria, ali para Nossa Senhora, para falar com Jesus, porque, não é? Alguns pedidos como esse aí teu, da tua cura, é algo que precisa pedir para a mãe, né? Porque o filho atende a mãe, como você disse, não é? Isso aí. Agora, Marta, uma devoção, ela também pode ser assim, ela tem todo esse caráter, não é? De nos dar força, de possivelmente graças, milagres acontecerem, mas também ela deve ser uma inspiração para todos nós, né? Mesmo ele sendo padre, não é? Mesmo ele tendo essa importância, mas também fala com a gente, também deve falar para a nossa vontade de chegar à santidade. Não essa dos altares necessariamente, mas essa do cotidiano, do dia a dia. Então, como que a gente pode chegar à santidade através do exemplo, do testemunho do Cônego Lafayette? Como que a gente pode viver essas virtudes, não é? Que ele viveu, seguir o exemplo dele, claro, de Maria, de Jesus, do próprio Jesus. Como é que a gente pode também crescer na fé através do testemunho dele? Bom, eu entendo que a principal coisa que a gente tem que fazer hoje é a gente viver a nossa vocação. Por quê? Porque uma vez que você for viver a sua vocação, você vai procurar sempre Deus em primeiro lugar. Para você viver a sua vocação, você precisa ter Deus junto de você. E uma pessoa que tem Deus no coração, ela não vai esquecer de fazer uma caridade, ela não vai deixar de ter fé, ela vai ter sempre paciência e vai poder se dar para o próximo. E assim, ela sendo humilde e obediente à palavra de Deus, ela vai poder receber várias bênçãos. E é isso que o nosso Santo Cônego Lafayette nos ensinou. Ele era obediente. Como que ele era obediente? Ele nunca deixou de comparecer a uma reunião do clero. Qual era a vocação dele? A vocação dele era ser padre. Então, o bispo chamava e ele estava mesmo doente, ele ia à reunião. Ele tinha paciência e se doava ao próximo. Como assim que ele tinha paciência e se doava ao próximo? Ele deixava de fazer as coisas dele para fazer para o outro. Então, isso é muito importante. Ele era um homem de fé. Ele se apegava à Nossa Senhora, que era a mãe de Deus, e vivia assim, aquele amor a Deus mesmo, na caridade, para com aqueles que mais precisavam. Ele era um homem simples. Apesar de ter a fama de santidade, ele via nos pequenos aquilo que ele mais precisava. Ou seja, quem eram esses pequenos? As crianças. Que tem uma pessoa mais pura do que uma criança? Não. Então, ele recebia sempre as crianças na casa paroquial, onde ele distribuía biscoito de polvilho e santinhos para elas.
Era isso que elas gostavam. Ele era um homem de caridade. Ele fazia viagens a cavalo para poder mostrar ao outro a necessidade de Deus junto dele. Ou seja, na hora de uma doença, para dar uma bênção da saúde. Ou seja, na hora da morte, para dar extrema-unção. E ele não olhava quem e nem a distância. Ele era um homem de missão. Ele foi quem mais pregava a missão popular dos padres lazaristas. Então, ele tinha aquela missão. Ele era um homem de vocação. Ele vivia aquela vocação dele. E que nós, enquanto seres normais, devemos viver a nossa missão, a nossa vocação. Se a minha vocação é para ser uma mãe de família, que eu tenha a minha família focada naquilo que Deus quer. Eu tenho que ensinar que a minha vocação é essa, então eu tenho que viver a minha vocação. A gente tem que entender que a vocação não é só para religioso. Nós temos várias vocações. E cada um que saiba viver a sua vocação. E assim a gente alcança o grande segredo do cônego, que eram as bênçãos. E a gente fazendo parte dessa vocação de divulgar o evangelho, de levar a palavra de Deus até o outro, a gente só recebe bênçãos em troca. E isso é a principal missão que eu acho que a gente deve ter hoje. É saber compartilhar aquilo que é bom com o próximo. Sim. E vivendo a própria vocação dele, não é? O cônego despertou muitas vocações na paróquia, porque tem paroquianos que depois foram ordenados, se tornaram religiosas, se casaram, né? Como você disse, não só a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, mas também a vocação à família, não é? Então, a própria paróquia, não é? É, de fato, um grande exemplo de como, vivendo a vocação, assim como o cônego viveu, você consegue despertar muitas outras vocações ao seu redor, né? E também, num momento tão complicado do Brasil, acho que também, por último, a gente deveria destacar isso, né? Que o cônego era alguém muito apaziguador, né? Era alguém que sabia conversar, sabia contornar as brigas, as situações, para trazer a paz no meio das pessoas, no meio do povo. E é disso, de fato, que a gente está precisando nesse momento, não é? Então, Marta, para que a gente também contribua com o processo, porque não é só o cônego que tinha que fazer a parte dele, a gente também tem que fazer a nossa, que é rezar, não é? Pedir a Deus que nos conceda essa graça de que o processo avance, né? Para que ele possa ser declarado como um venerável, depois ser oficialmente reconhecido como um beato, e um dia até, quem sabe, a canonização, não é? Que o santo cônego seja tecnicamente também possível de ser dito, não é? Então, peço para que você conduza a oração para a beatificação e canonização do servo de Deus Lafayette da Costa Coelho, e para que a gente também possa fazer nosso pedido, não é? Para que ele peça ali no ouvidinho de Jesus e de Maria, como você disse, para que a gente também alcance a nossa graça. Então, por favor, conduza para nós a oração. Então vamos lá, a oração pela beatificação do servo de Deus Lafayette da Costa Coelho. Ó Deus de infinita misericórdia, que dotaste o servo de Deus Lafayette da Costa Coelho de uma fé inabalável, de um grande amor ao próximo, e lhe deste também o dom de vos louvar, através da bênção da saúde, a vossos filhos e filhas. Concedei-nos, por sua intercessão, a graça de que tanto precisamos. E dai-nos, se for do vosso agrado, a alegria de vê-lo chegar, a honra dos altares. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a gente também costuma rezar a prece que ele rezava. Aflita vos vejo, Senhora, aflita ao pé da cruz.
Aflita me vejo agora. Valei-me, Nossa Senhora, valei-me, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E que, sem dúvidas, o servo de Deus, Cônego Lafayette, possa nos iluminar, possa nos acompanhar. Agradeço muito, Marta, pela disponibilidade, não é? E acho que é bonito fazer as entrevistas porque a gente vê que as pessoas falam com o coração, né? E você falou com o coração, então isso ficou muito marcado, ficou muito bonito. Agradeço muito. Deixo para você a palavra final. Então, por favor, eu agradeço muito, Marta. Obrigado. Eu que agradeço a vocês. É uma forma que a gente tem de divulgar cada vez mais nossos dados no Brasil. O Papa falava que o Brasil precisa fazer mais. Pensar que os santos não são só os religiosos. Nós também precisamos ser santos. Nós pensamos nos santos de calça jeans, no santo que bebe Coca-Cola, que vai para uma hamburgueria com os amigos, porque isso é viver a santidade. E a gente não precisa ser santo apenas dentro da igreja. A gente tem que ter uma santidade de vida para poder alcançar aquilo que mais desejamos. Vamos nos inspirar na vida desses santos, que hoje já são nossa inspiração, e fazer sempre o melhor a Deus e a Mãe de Deus, Nossa Senhora Maria. Sim. Amém. Bom dia para todos. E fiquem todos com Deus, com a intercessão do nosso servo de Deus, Lafayette da Costa Coelho, a Deus por vocês e por todos aqueles que são devotos dele. E que esse ano de tanta coisa que ainda vamos passar nesse Brasil de política acirrada, que ele saiba também abrir os nossos horizontes e que faça com que enxergamos qual é o melhor lado. Amém. Amém. Obrigado a todos que acompanharam essa entrevista e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ensinaste os caminhos de Deus nesta terra de Santa